Olá, como vocês estão? Todos bem? Eu aproveitei esse tempinho mais ausente para rever os vídeos, né, sobre a formação dos professores e eu percebi que eu toquei muito na questão da educação, né? Toquei muito na necessidade da educação formal ser revista nos seus objetivos, nas suas metodologias, conteúdos, avaliações e por aí vai. E hoje quero abordar com vocês um assunto deveras importante na formação dos professores. Quem busca o magistério atualmente? Quando eu digo atualmente, eu estou falando de alguns anos para cá, né? Que a verdade é que cada vez mais menos pessoas querem abraçar a educação enquanto profissão. É claro que a desvalorização social, a desvalorização salarial são dois fatores quase que determinantes na hora de não se escolher ser professor. E a gente vê muita gente, né, com o que a gente chama do dom, né, de lecionar, de dar aula, ou seja, com o dom do processo ensino-aprendizagem, mas que não tem estímulo algum, né? Claro que o comportamento também do aluno mudou muito em sala de aula, então hoje os professores precisam lidar com questões que os professores de antes não lidavam. É lógico que precisamos evoluir enquanto sociedade, a educação ela precisa ter no seu seio, ou seja, na escola, né, alunos com diferentes necessidades, diferentes capacidades. Não existe padrão. Só que temos que dar qualificação profissional para o professor para lidar com esses alunos. Nós temos que ter na escola uma equipe pedagógica de apoio a esse professor. E nós sabemos o quanto é difícil nós vermos uma equipe, uma qualificação de sucesso eficaz para o magistério. Então, uma pergunta muito importante que precisamos nos fazer é: quem procura o magistério hoje? Quem procura o magistério hoje procura porque é a última opção? Por não ter conseguido ainda realizar a sua primeira e a sua segunda opção de carreira, de vida, né, de planejamento financeiro, as suas projeções. Quem busca o magistério hoje traz que qualificações? Teve uma boa formação escolar, ou seja, teve uma educação básica de qualidade, teve uma formação acadêmica de qualidade. E quando eu digo qualidade, eu estou falando do todo, porque todos nós sabemos que o professor, ele tem realmente como foco principal o processo ensino-aprendizagem. Mas desse processo ensino-aprendizagem, vários braços se estendem, né? E o professor precisa dar pelo menos um pouco de conta disso. Então, para isso, ele tem que ter um pouco de entendimento, ele tem que ter um pouco de conhecimento para bem lidar com essas questões. Não basta esse professor ter competência somente na disciplina que ele abraçou para dar aula. E isso eu estou falando do Fundamental 2 para cima.
O professor da educação infantil e do ensino fundamental 1, né? Ele sabe que não basta só entender de metodologia, de conteúdo, de técnicas de ensino, se ele mal conhece seus alunos. Que, na verdade, é muito comum. Eu trabalhei durante muitos anos com formação de professores, principalmente com a didática e com a supervisão de estágio. Então, sempre, lógico, conversando muito com meus alunos, porque eu digo meus alunos, porque eu sempre tive o privilégio de ter alunos nas minhas turmas, não só alunas, né? Então, a gente conversava muito sobre essa carreira, né, que é tão linda, quando a gente toma realmente assim, né, aquela dose de realidade do que representa ser um educador. E aí você traça um paralelo de como a sociedade te vê, como a família te vê, né, como o governo te vê, seja ele em qual instância for, de uma certa forma até como empresário, né, da escola particular te vê, sem sombra de dúvida que esses aspectos são muito desanimadores. Então, é preciso querer muito ou é preciso não ter mais nada para fazer a não ser isso. Porque eu já ouvi muito, eu bem que busquei outras coisas, só me restou dar aula. Então, veja bem, quem já está no magistério, já está no magistério, daqui a pouco está se aposentando, está indo embora. Quem está ingressando no magistério, gente, a verdade é que cada vez diminui mais. E quando abraça o magistério, é um abraço inicial, porque a teoria dada nas escolas de formação, nas universidades, é como se fosse uma coisa meio assim ilusória. E aí quando o professor se depara com a realidade, e aí essa realidade, quero deixar bem claro para vocês, que eu me refiro a alunos da rede pública quanto a alunos da rede particular, tá? Então aqui eu não estou fazendo nenhum tratado sociológico, eu estou falando da realidade que um professor vive hoje. Então o que ocorre? Para aquele professor que está chegando agora, infelizmente, às vezes as situações são tão desafiadoras e são tão constrangedoras e são tão ameaçadoras, né, que ele vai embora. Ele vai buscar fazer outra coisa, mesmo que não seja aquilo que ele tanto queria inicialmente. Então, fica aqui a pergunta para todos nós refletirmos, né? Quem busca o magistério hoje está buscando por quê diante de todas as informações, né, que nós temos sobre o que é ser professor no Brasil, ok? Então, quem está buscando o magistério mesmo assim, por que está buscando? E paralelo a isso, diante desse contexto que nós temos aí, esse professor, ele precisa de mais de apoio. Ele precisa do apoio institucional, ele precisa do apoio da equipe pedagógica para que vá junto com ele. Eu escuto muito de alguns colegas o sentimento de solidão dentro da escola, né? De não ter uma equipe que o apoie. E isso, a nova legislação, ela realmente tirou a obrigatoriedade da equipe pedagógica, ou seja, do orientador educacional, do supervisor, né? Normalmente você tem um coordenador geral que cuida de toda a escola e um supervisor de ensino que cuida de conteúdos e tudo mais. Mas aquela equipe do dia a dia para estar junto com o professor nas questões que se apresentam, trabalhando junto com ele, é raro a gente encontrar uma escola que ofereça isso, tá? Então precisamos também refletir sobre isso. Daqui a 10, 20 anos, que tipo de professores nós teremos diante daquelas necessidades
apontei aqui anteriormente para vocês. Como serão esses professores? Trabalhando um pouco a projeção em nós do que esses futuros professores precisam ou precisarão para realmente conseguir desenvolver no espaço escola, no espaço universidade, a pessoa que vá saber lidar com as mudanças constantes que irão acontecer daqui a 10, 20 anos, certo? Então vamos todos refletir sobre isso. Nem sempre os assuntos, né, são assuntos prazerosos da gente ouvir, mas a gente precisa encarar, né? A educação, agora eu vou dar uma opinião muito pessoal para vocês, de alguém que trabalhou tanto na rede pública quanto na rede privada, para uma pessoa que estagiou com os seus alunos, tanto em escola particular quanto dentro de uma comunidade, né? Então, sem sombra de dúvida, eu não vou negar aqui a minha competência, a minha experiência. Não vou fazer isso comigo, né? Então, até para mostrar para vocês que eu não tô aqui de blá, 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 né? Eu tô trazendo assuntos bastante sérios, que é muito importante repensar. E às vezes a sensação que dá é que a gente tá falando abobrinha. Quando a gente fala das crianças de capacidades especiais, pra gente, parece que a gente tá falando abobrinha, né? Que isso tudo é irreal e não é não. Então, assim, a educação, na sua grande maioria, chegou ao caos em que ela se encontra hoje por falta de um olhar realmente profissional para a educação, por falta de um investimento na eficiência e excelência na formação desse profissional que está em sala de aula, seja em que nível de ensino for. Está empobrecido. São raros os excelentes professores. E quando a gente os encontra, é porque, por iniciativa própria, eles correram atrás dessa excelência. Foi um ponto de honra para eles. Fora outros de grande excelência que foram embora. Alguns colegas meus da universidade estão morando em outros países para conseguirem desenvolver, né, as suas pesquisas científicas. Porque aqui não tem espaço para isso. Entenda bem, não é de agora que não tem espaço, não. Já há algumas décadas que a gente não tem um espaço sério do desenvolvimento da educação, da pesquisa, né? Então, assim, a gente precisa acordar, sabe, gente? A gente precisa acordar porque nós estamos nos tornando um país de analfabetos. Porque, eu já disse, saber ler, escrever é ter visão do mundo, é saber interpretar, é saber fazer síntese, é parar de ser Maria vai com as outras, de ser influenciável, é ter capacidade de pensar. E hoje em dia o que eu vejo enquanto profissional é a criança e o jovem perdendo a capacidade de pensar. Porque ensinar a pensar dá trabalho, sempre deu. E hoje, com o celular nas mãos, o smartphone nas mãos, fazer pensar dá muito mais trabalho. Mas precisamos abraçar isso, né? Senão daqui a pouco seremos facilmente e abertamente manipulados e dominados por quem quer que seja. Porque nós estamos perdendo a nossa capacidade de sermos críticos, porque nós não pensamos, né? A gente vê uma manchete, seja onde for, numa rede social, e a gente vê as pessoas já replicando aquilo sem nem abrir a manchete para ler. E de repente, aquela manchete, como jornal, né, físico, muitas vezes faz, eles colocam uma manchete tendenciosa, ou então que te dá a falsa impressão de que ali está explicando tudo. Não. Então, às vezes, você está replicando notícias ou críticas, seja lá o que for, sem você ter lido a matéria toda, sem você ter se informado completamente sobre isso.
E a gente está precisando resgatar isso. Nós precisamos ser uma nação pensante. Precisamos sair da mediocridade. Não podemos nos contentar com pouco, sabe por quê? As nossas crianças e jovens, sejam da onde for, são inteligentíssimas. A capacidade de resolver situações do dia a dia no seu meio, e aí qualquer meio, a gente precisa parar de achar que é só no meio pobrinho que o problema existe. Não. Lá ele é mais emergente. Mas a gente tem, no meio assim, digamos, um pouquinho melhor, né, na bendita classe média, porque a classe alta coloca seus filhos para estudarem lá fora. Então, é a classe, né? É chato dividir por classe, mas é assim que a gente consegue, pelo menos, ser entendido. Então, assim, a classe mais pobrinha não tem o que fazer, né? Tem que colocar. E a classe média se vira achando que está pagando uma boa escola. Então, se hoje em dia, tremendo século XXI, onde o jovem diz para mim que ele não sabe como vai ser a vida dele, não tem ideia do que vai ser a vida dele daqui a 5 anos, mostra muito bem para onde a gente está caminhando. Então, mais do que nunca, nós, sociedade, precisamos abraçar com muito amor, com muito carinho e, ao mesmo tempo, com muito profissionalismo, esse professor e esse futuro professor, né? Desculpem assim o meu tom, né, meio incisivo, mas é que tem horas que parece que as pessoas não querem ver, né? Aí não adianta reclamar, gente. Não adianta reclamar. Ok? Vamos refletir sobre isso. Dá trabalho, mas é preciso.